Olá, espectadores! Vocês estão no canal Histórias de João. Desejo uma ótima escuta. Olá, meu nome é Vasco e este é o canal Isso Não Acontece. Convido vocês a ouvirem um novo conto de autoria própria. O próspero cirurgião Rafael Monteiro tinha todos os motivos para se orgulhar. Ele era bonito, talentoso e rico. Qualquer mulher, mesmo a mais mimada, consideraria uma honra casar-se com ele e tornar-se dona de sua casa de 2 andares num bairro nobre de Lisboa. No entanto, aos 35 anos, Rafael continuava solteiro, o que dava origem a rumores de toda sorte. Diziam que aquela estrela da medicina era indiferente ao sexo feminino, e alguns até afirmavam que ele tinha problemas de natureza íntima. Nada disso correspondia à verdade. Simplesmente ele não gostava de exibir suas conquistas, que não eram poucas, mas isso era a sua vida pessoal. Rafael Monteiro cuidava muito de si mesmo e praticava esportes. Um dos seus favoritos era a equitação. Além disso, adorava descer rios de canoa, fazer trilhas nas montanhas e esquiar. Em resumo, Rafael preferia o lazer ativo e jamais compreendia os apreciadores de ficar deitados no sofá diante da televisão. Além do esporte, o homem adorava pescar, e não era apenas uma preferência, desde criança era um verdadeiro fanático. Pode-se ser um homem de valor e pensar na beleza das unhas, tinha razão o poeta. Rafael, no entanto, considerava a beleza das unhas parte de sua profissão e frequentava regularmente a manicure. A mão é o cartão de visita do cirurgião, gostava de repetir. O paciente deve confiar imediatamente no médico em cujas mãos está a sua vida. E se as mãos parecerem descuidadas, como haveria de confiar? A propósito, a manicure, a ruiva e deslumbrante Inês, esperava com impaciência o encontro com um belo e abastado cliente. E não era apenas pelas generosas gorjetas. A jovem tinha planos bem diferentes para Rafael. No entanto, ele persistia em fingir que não percebia nada. Talvez aquela por quem ele sacrificaria sua preciosa liberdade ainda nem tivesse nascido. Depois de estacionar seu Lexus azul escuro no estacionamento do supermercado, Rafael foi fazer compras e, de repente, reparou numa jovem com uma criança. O menino aparentava ter uns 7 anos, mais ou menos. Ela é muito nova, observou Monteiro internamente. Com que idade ela se tornou mãe? Mas que diferença fazia? Eles estavam completamente gelados. A jovem e o menino estavam sentados num banco, encolhidos contra o vento frio e penetrante de início de abril. Rafael sentiu uma onda de compaixão por ela e pela criança. Era evidente que ela tinha problemas que não conseguia resolver sozinha. O menino estava quase chorando, e a jovem mãe parecia abatida por sua própria impotência. Qualquer pessoa que conhecesse bem Rafael Monteiro diria que ele era uma pessoa muito boa, e essa era a pura verdade. Não havia nele o cinismo comum a tantos médicos, mas, sobretudo, Rafael jamais passaria ao largo de alguém necessitado de ajuda. "Você está com alguma dificuldade?" perguntou Rafael com simpatia. "Posso ajudar em alguma coisa? Não hesite." Em resposta, a jovem desconhecida suspirou fundo e balançou a cabeça. "Assim não vai dizer nada", percebeu ele. Pobre, mas orgulhosa. Vamos tentar outra abordagem. Rafael começou a pensar com afinco e de repente teve uma ideia. "Eu estava pensando em contratar uma empregada doméstica. Por que não? Sou solteiro, trabalho muito e não tenho forças para uma limpeza decente. Dinheiro não falta, e além disso, ajudo a moça de verdade." "Quero lhe propor algo", disse ele. "A propósito, meu nome é Rafael. E o seu?" "Me chamo Natália", respondeu ela. "E esse aqui é o Daniel." "Então, Natália, quero lhe oferecer trabalho como empregada doméstica. Preciso muito de uma agora. Pensei que talvez você topasse." Natália hesitava claramente. Rafael, percebendo isso, acrescentou: "Você está com medo de alguma coisa?" "Não se preocupe. Não sou nenhum barba azul de conto de fadas. Preciso realmente de ajuda, e quanto ao dinheiro, não vou decepcionar." Natália estava longe de confundir o atraente desconhecido do carro caro com um maníaco. Mas no mundo existem aliciadores, e também aqueles que vendem crianças para órgãos. E por que não? Natasha estava vestida humildemente, mas o rostinho e o corpinho eram muito agradáveis. Qualquer traficante de gente diria: "É exatamente o que eu preciso." E o Danielzinho? Quem iria procurá-los? Ainda assim, Natália concordou.
A jovem olhou atentamente para Rafael e de repente compreendeu. Ele não vai fazer mal nem a ela, nem ao filho. Então você ainda me acha um barba azul? Perguntou ele. Não, não acho. Sorriu timidamente Natasha. Eu aceito. Nós aceitamos, não é, Daniel? O menino assentiu. Ótimo, animou-se Rafael. Entrem no carro e eu vou ao supermercado comprar mantimentos. Em casa não tem nada. Sou um solteirão convicto. Quando Natasha e a criança se dirigiram ao automóvel, Rafael notou que o menino mancava de uma perna. A jovem, percebendo o olhar dele, explicou. Caiu da bicicleta e ficou assim. Por enquanto não temos dinheiro para a operação. E o pai do Daniel? Perguntou o homem, e logo se arrependeu. Embora, claro, não seja da minha conta. Natália corou, mas ainda assim explicou que a criança não tinha pai e que elas tinham chegado naquele dia de um vilarejo próximo à cidade, onde não havia emprego de jeito nenhum. Na cidade, pelo menos, havia chance de encontrar alguma coisa. Rafael assentiu com compreensão. A história era velha como o mundo. As pessoas vêm para a cidade não por querer vida boa, como alguns pensam, mas na esperança de se agarrar a qualquer oportunidade. Enquanto caminhava pelo supermercado, Rafael foi se lembrando da própria vida. Desde criança estava acostumado à solidão. O que seria de se esperar, já que era bonito e querido pelas mulheres? Mas os pais de Rafael, médicos brilhantes, viajavam constantemente para congressos e simplesmente desapareciam no trabalho até tarde. No início de suas carreiras, Henrique e Teresa Monteiro trabalhavam sem parar. Quando Rafaelzinho era pequeno, eles o deixavam com a avó materna, Elvira, que não se esforçava muito para se aproximar do neto. Ela o alimentava bem, cuidava para que o menino estivesse arrumado, o levava ao jardim de infância e depois à escola, mas carinhos não eram o forte de Dona Elvira. Vai lá, com Deus, dizia a velhinha, dando uma palmadinha desajeitada no neto como se fosse um cachorrinho. E o pequeno Rafael obedientemente ia embora. No início magoava-se, depois pensou, tanto faz. Na prática, a avó criou em Rafael uma imunidade à solidão. Quando o menino foi para o 5º ano, passou a ficar em casa sozinho. Sendo um rapaz autossuficiente, Rafael não apenas esquentava o almoço, como chegava a prepará-lo. Na ausência dos pais, mantinha a limpeza e a ordem no apartamento e não negligenciava os estudos. Os vizinhos jamais ouviram reclamações de música alta ou de bagunças. E não era por acaso, pois nada disso existia. Se de vez em quando Rafael convidava alguma bela moça, ninguém ficava sabendo. Assim, aos 35 anos, ele se transformara num solteirão inveterado. Claro que de vez em quando havia ligeiros flertes, afinal, Rafael era um homem atraente e de jeito nenhum um monge. Mas seus romances eram breves e, via de regra, não criavam obrigações para nenhum dos lados. Pelo menos era o que ele pensava. 2 pessoas se agradam e se encontram de vez em quando. Muitos chamam isso de necessidade fisiológica, e Rafael, como médico, concordava plenamente com tal definição. De qualquer forma, não havia nenhuma relação séria e duradoura. Rafael era um homem abastado que havia conquistado tudo por si mesmo, com uma pequena ressalva. Os pais lhe haviam dado um ponto de partida na vida. Mas que pai normal não ajuda o próprio filho? Especialmente considerando que a vocação para a medicina surgiu no rapaz ainda aos 10 anos. Quando cresceu e começou a fazer trilhas e participar de descidas de rio, frequentemente prestava os primeiros socorros em casos de fraturas, contusões e hipotermia, sem falar em ressuscitação cardiopulmonar. Rafael foi um aluno excelente na faculdade, e nisso os pais não tiveram nenhum mérito. Depois vieram o diploma com louvor, a residência médica, o trabalho num hospital público e, em seguida, numa clínica privada. E agora Rafael Monteiro tinha uma casa grande e bonita, um carro caro e tudo o que era necessário para uma vida confortável. O conforto era um dos elementos importantes para ele. Ele suportava facilmente as condições das expedições e nunca reclamava. Mas ainda assim, um banho perfumado e as demais comodidades da civilização eram muito mais agradáveis. Após as aventuras, sempre lhe dava vontade de voltar ao seu lar. Apesar de praticamente infinitas opções de lazer, a grande paixão de Rafael continuava sendo a pesca. Quando ia às praias, invariavelmente verificava se havia lugares onde pudesse pescar à vontade. Peixes exóticos que se podem pescar num resort elegante eram ótimos, mas a pesca num lago de algum vilarejo isolado,
onde ninguém te conhece nem te incomoda, atraía-o muito mais. Para o próspero cirurgião, esse tipo de lazer era uma aventura fascinante e uma fonte de emoções inesquecíveis. Especialmente marcante foi uma pescaria nos arredores da cidade, 7 anos atrás. Naquela época, Rafael não queria ir longe e parou num lago na entrada de um vilarejo vizinho. Segundo um amigo, lá se podia pescar bota, um peixe pelo qual ele tinha grande apreço. Rafael pescava de barco, mas o barco inesperadamente fez água. Era um outono frio e úmido, e cair na água gelada não era uma perspectiva nada agradável. Bela pescaria, pensou ele com apreensão, enquanto chegava à margem encharcado e bastante gelado. Decidiu ir até o pequeno vilarejo de chácaras próximo. O mundo não é sem boas pessoas. Talvez alguém o deixasse entrar para se aquecer. Rafael bateu na primeira porta que encontrou, e quem lhe abriu foi uma jovem frágil, loura e muito bonita, de seus 20 anos, com enormes olhos cor de turquesa que o olhavam com seriedade e não sem curiosidade. "O senhor quer alguma coisa?" perguntou ela com uma voz quieta e melodiosa. "Eu gostaria de me aquecer", respondeu Rafael, tremendo de frio. "Só me aquecer. Não pense nada de errado." "Pode entrar", respondeu ela sem hesitar. "Vou fazer chá. Você esquenta na hora." "E sua família não vai se importar?" "O meu pai só vem tarde, bêbado com certeza. E a minha irmã foi visitar a tia. A mãe a gente não tem." Rafael achou um pouco estranho que ela contasse detalhes tão íntimos a um desconhecido, mas pensou que devia estar sofrendo muito por dentro. Rafael tomou o chá perfumado e escaldante, olhando de vez em quando para a dona da casa, cujo nome era Valentina. Sua beleza natural chamava a atenção, mas antes de tudo, Valentina não se parecia com nenhuma das jovens que ele conhecia. Todas as suas conhecidas eram desinibidas, mas pecavam por uma afetação exagerada. Valentina se comportava com discrição e naturalidade. Rafael sentia uma simpatia genuína por aquela moça extraordinária, e ela crescia a cada segundo. O que lhe restava senão usar todo o seu charme para encantar Valentina? Na verdade, isso não foi difícil. Rafael sempre tivera um excelente senso de humor, que o ajudava a conquistar a simpatia das damas. E Valentina também o olhava com interesse. Não era a simples curiosidade que se sente diante de um desconhecido. Quando Rafael tentou beijá-la, ela, para surpresa dele, não se afastou. No final, os dois jovens passaram a noite juntos. "Você provavelmente acha que sou uma mulher fácil, pronta para ir para a cama com qualquer um", disse Valentina, acomodada no ombro dele. "Não", sussurrou Rafael. E ele realmente não pensava isso. Dificilmente se poderia chamar aquilo de aventura passageira ou fraqueza momentânea. Eles estavam muito bem juntos, e o resto não importava. Mas ao amanhecer chegou o pai, exatamente como Valentina havia previsto, alcoolizado. Rafael, para seu grande pesar, teve de ir embora. Ele morava na cidade, Valentina no vilarejo. Mas será que a distância é um obstáculo para o amor? Na despedida, os enamorados combinaram de ligar um para o outro e se escrever. As redes sociais já existiam. E claro que se veriam. Seria quase um crime não repetir aquela noite. No começo havia ligações e longas conversas sobre tudo, e principalmente sobre o amor deles. Mas passou um mês e Rafael percebeu que seus sentimentos esfriaram. Até ele próprio ficou surpreso, mas o fato era esse. Os encontros tornaram-se mais raros, e um belo dia ele simplesmente não atendeu ao telefone. Não era intenção de ignorar. Naquele momento ele estava com outra moça. Valentina sentiu mais do que compreendeu que tudo havia acabado entre eles. A jovem chorou muito e ficou abatida. Ele decidiu que "eu sou uma moça fácil", pensou ela com um suspiro. Mas Valentina não ia se impor. Simplesmente esqueceria Rafael e viveria como antes. Afinal, antes dele, ela vivia muito bem. Só que esquecer não funcionou. Muito mais tarde, Rafael compreendeu que os sentimentos provavelmente não resistiram ao teste da distância, o que não era de surpreender com tantas belas mulheres por perto. E naquele momento, parecia que seria diferente. Mas não se podia dizer que Rafael sofreu muito por isso. Estava acostumado à vida livre, e assim seguiu. Enquanto essas lembranças passavam por sua mente, Rafael ia enchendo o carrinho com toda sorte de provisões,
e acabou pegando o dobro do que costumava. Além disso, comprou um pacote de leite e um sortido de biscoitos de chocolate para o menino. Ao voltar, Rafael, com satisfação, notou que a jovem mãe e o Danielzinho o aguardavam no espaçoso e aquecido interior do carro. "Então, vamos?" perguntou ele alegremente. Natália assentiu sorrindo, e o menino, já mais à vontade, declarou: "Que carro maneiro! Eu quero um assim." "Espero que a casa ainda te agrade mais", riu o cirurgião. Natália e Daniel se instalaram na casa de Rafael Monteiro. A jovem cumpria diligentemente as funções de empregada doméstica, enquanto o dono da casa trabalhava muito e, no tempo livre, se divertia e saía com as mulheres mais bonitas da cidade. Natasha tinha trabalho e teto. Rafael tinha a casa impecável e comida quente. O menino não passava fome. À sua disposição havia um computador e brinquedos interessantes que o cirurgião não tardou a comprar. Em suma, todos estavam satisfeitos. Com o tempo, Rafael e Natália tornaram-se bons amigos. Conversavam muito sobre os mais variados assuntos. Mas enquanto Rafael contava algo sobre a própria vida, omitindo apenas os momentos mais íntimos, Natasha quase nada revelava sobre o passado, especialmente no que dizia respeito ao menino. Tudo o que Rafael sabia era que Daniel havia caído da bicicleta e machucado a perna. "Preciso cuidar disso", pensou ele como cirurgião. Mas quem era o pai do menino? De onde ele vinha? Sobre isso, Natália não disse uma palavra. Bem, era compreensível. Mães solteiras em geral não gostam de falar sobre o assunto. E afinal, ela não era obrigada a revelar os segredos de sua vida pessoal a um desconhecido. Assim passou um mês. Rafael descansava após mais uma cirurgia quando o celular tocou. Felipe Azevedo, viu na tela, um colega de escola. "Oi, Rafael. Estamos organizando um reencontro dos ex-alunos. Fui encarregado de te contatar. Todos são convidados com maridos e esposas. E você, como está esse lado?" "Tudo como se deve", disse Rafael para sua própria surpresa. "Esposa linda?" "Não sabia que tinha casado?" exclamou Felipe admirado. "Pois foi assim que aconteceu." Depois que desligaram, Rafael se xingou mentalmente. Por que havia mentido? Ele queria muito ir ao reencontro daqui a 2 semanas. Mas, além disso, queria aparecer com uma esposa bonita. Tinha emprego de prestígio, casa boa, carro caro, tudo isso em ordem. Só faltava a esposa. Casar em 2 semanas, claro, não dava. E não era preciso. O que precisava era encontrar uma mulher para o papel de esposa. Rafael passou mentalmente por suas conhecidas e concluiu que nenhuma servia. Todas eram bonitas, com boas maneiras. Mas ele sabia que qualquer uma delas aproveitaria a ideia e começaria a encaminhá-lo delicadamente para torná-la realidade. E isso não, de jeito nenhum. Então Rafael lembrou da própria empregada doméstica. Que opção excelente! Apesar das roupas simples, Natasha era uma jovem muito atraente. E se a vestissem e fizessem cabelo e maquiagem, ficaria de tirar o fôlego. Rafael lhe ofereceria uma boa quantia e, de qualquer ângulo que se olhasse, não haveria candidata melhor para o papel de esposa. "Natália, preciso conversar com você", disse ele assim que entrou em casa. A jovem se assustou. "E se ele resolver me demitir?", pensou Natasha com medo. Onde ela ficaria com o Daniel? "Algo está errado, Rafael?", perguntou ela. "Vamos ao meu escritório. Com certeza vai me demitir." Natália entrou e se sentou timidamente na ponta da cadeira. "Natália, tenho uma proposta muito interessante para você. Daqui a 2 semanas, tenho um reencontro dos ex-alunos. Todos vão com esposos e esposas, e eu..." Rafael abriu as mãos num gesto. "Em resumo, Natália, proponho que você venha comigo. Vai precisar fingir ser minha esposa. Uma pequena mentira discreta, digamos assim." Dizer que Natália ficou em choque seria pouco. Ela nem suspeitava que Rafael pudesse ter complexos. Como explicar de outra forma que um adulto, autossuficiente, rico e bem-sucedido se envergonhasse de ser solteiro? Para que se importar com a opinião alheia? Rafael, notando a expressão da empregada, acrescentou: "Claro, com remuneração separada." "E o Daniel?" Foi a primeira coisa que Natasha pensou.
O Daniel vai jogar videogame e nem vai notar nossa ausência. Natasha suspirou. Na verdade, a questão do filho era apenas uma desculpa. O menino tinha muito mais de 3 anos e podia perfeitamente ficar sozinho. O que de fato a incomodava era ter de enganar as pessoas. E havia outra coisa, mas era melhor nem pensar nisso. Natasha, eu entendo que a surpreendi, mas na verdade não é tão ruim. Você vai se divertir um pouco, ganhar um bom dinheiro e essas pessoas você nunca mais vai ver. Está bem, eu aceito. No dia seguinte, Rafael trouxe para a empregada um deslumbrante vestido azul celeste com detalhes dourados e aplicações de strass. Além do vestido, havia sapatos envernizados de salto alto. Uau! Escapou ao homem quando ela experimentou o conjunto. Ainda melhor do que eu imaginei. Natália, olhe no espelho. A mulher obedeceu. Será que sou eu mesma? Pensou ela. Mas era só o começo. No dia do reencontro, Rafael levou a empregada ao melhor salão de beleza da cidade. Natália visitou o cabeleireiro, a maquiadora e a manicure. Rafael a esperava no carro, e quando ela saiu do salão, o conquistador experiente e verdadeiro apreciador da beleza feminina ficou boquiaberto. Os cabelos escuros de Natália tinham sido presos numa elaborada penteado. A maquiagem suave realçava a frescura da pele. A caminho da escola, Rafael pensava que sua empregada doméstica era de fato um prodígio de beleza. Uma verdadeira beleza. Desde o primeiro dia, ele havia comparado Natasha a um diamante bruto, e não estava longe da verdade. Tirar-lhe as roupas velhas e vesti-la com roupas de grife, e a diferença aparecia em todo o esplendor. Os colegas de Rafael olhavam para Natasha com admiração e comentavam que ele tinha uma esposa jovem e linda. E suas esposas, por sua vez, lançavam olhares invejosos para ela. Natasha queria sumir, mas quando relaxou um pouco, percebeu que estava até gostando. A humilde empregada nunca havia ouvido tantos elogios, e muito menos provocado o ciúme das esposas alheias. Quando Rafael a convidava para dançar, até as mais amarguradas admiravam o casal incrivelmente bonito que formavam. Quando mais Natasha teria a chance de passar uma noite num bom restaurante, na companhia de um homem interessante pelo qual todas as mulheres, num raio de 100 quilômetros, são loucas, e ainda ser paga por isso? Rafael também estava radiante. Que espetáculo saiu! Algum tempo depois, os presentes percorreram a escola na companhia da diretora de turma, professora Maria das Dores. A senhora de idade contava a seus antigos alunos como a escola havia mudado ao longo dos anos. De repente, passando por uma das salas, Natasha viu no mural a foto de uma jovem com uma moldura preta e parou, petrificada. Ao lado do retrato de uma bela loura, havia outras fotos em molduras de luto. "Este é o nosso painel da memória", explicou a professora Maria das Dores, e começou a listar os nomes e sobrenomes dos ex-alunos que já não estavam mais neste mundo. Rafael olhou para sua esposa e, notando que ela chorava, perguntou: "Natasha, tudo bem? Quer que a gente se afaste um pouco?" Ela apenas acenou que sim. "Por que as lágrimas?" perguntou Rafael quando se sentaram em cadeiras no corredor, perto do memorial. Valentina Fonseca era minha irmã mais velha. Ela também estudou nesta escola, mas por pouco tempo. Tinha 23 anos quando nossa mãe morreu de câncer. Eu e o nosso padrasto nos mudamos para um vilarejo de chácaras. Ele bebia muito. O apartamento foi vendido para pagar dívidas. Meu Deus, nem quero lembrar daquela época. Natália assentiu e continuou. A Valentina ficou grávida no vilarejo. O rapaz a abandonou antes mesmo que ela soubesse disso. Valentina morreu no parto. Teve uma hemorragia grave. Já faz 6 anos e um pouco mais. Para mim parece que foi ontem. E o Daniel é filho dela. Eu o criei. E viemos fugindo do padrasto. Bebia cada vez mais e ainda levantava a mão. Valentina, pensou Rafael. Valentina. Ele voltou ao painel da memória e olhou atentamente para a irmã de Natália. Por um segundo, pareceu que ia desmaiar. Era aquela mesma jovem com quem ele havia passado uma noite quente durante a pescaria. O caminho de volta foi em silêncio. Cada um estava mergulhado em seus próprios pensamentos. Natasha lembrava da irmã.
Uma imagem ia sendo substituída por outra. Aqui elas ainda são pequenas, brincando na banheira no sítio. Ali vão para a escola. Natasha no primeiro ano, Valentina já no terceiro, com enormes girassóis nos braços. As irmãs contam uma à outra os primeiros sentimentos amorosos. E depois Natasha soube que sua querida irmãzinha não existia mais, mas havia um bebezinho que precisava de seus cuidados. O mundo desmoronou. Rafael ia fazendo suas contas. A probabilidade de Valentina ter engravidado dele era bastante alta. Pelos prazos, tudo batia. Então era isso. Daniel era seu filho? Teria sido o chamado do sangue, então, que os havia unido perto do supermercado? Rafael não tinha nada contra um filho tão simpático quanto Daniel. Mas como olhar nos olhos da empregada? Ele era o homem que havia abandonado a irmã dela numa situação já tão difícil. Era um covarde e um sem-vergonha aos olhos de qualquer pessoa. Mesmo assim, ele se decidiu. Natasha, disse Rafael quando faltava pouco para chegar em casa. Preciso lhe contar uma coisa. Talvez você venha a me odiar, mas não vou ficar calado. Natália quis falar, mas ele não a deixou. Do contrário, toda sua determinação iria por água abaixo. Rafael escolhia as palavras com cuidado, tropeçando em cada uma delas pela emoção. Ainda assim, contou tudo, do começo ao fim. Natasha ouviu sem interromper, e no final não conseguiu conter as lágrimas. Rafael falava e falava, com medo de que ela dissesse algo terrível, e tentava desesperadamente encontrar alguma justificativa para sua atitude vergonhosa. Embora no fundo soubesse que dificilmente a encontraria. Rafael se perguntava como havia podido passar a noite com uma jovem sem perceber que tinham estudado na mesma escola. Mas refletindo um pouco, concluiu que não havia nada de tão surpreendente nisso. Segundo Natasha, Valentina estudara naquela escola por apenas 2 ou 3 anos, e em outra turma. Além disso, Rafael achava que Valentina tinha uns 20 anos, enquanto ele mesmo tinha 28 na época, portanto, não poderia tê-la lembrando. Natasha, já chegamos, disse ele. Ela saiu do carro em silêncio. Quando o dono da casa e a empregada, embora que empregada naquele momento, entraram em casa, Daniel já dormia. Eles se recolheram cada um para o seu quarto, mas ninguém conseguia dormir. Natasha saiu para a varanda e notou que na cozinha havia luz acesa. Ela não era a única a quem o sono não vinha esta noite. Impulsivamente, desceu à cozinha. Rafael estava sentado à mesa diante de uma garrafa de conhaque. Num prato havia queijo, limão e azeitonas. Quer? Perguntou ele. Natasha não apreciava muito bebidas fortes, mas hoje faria uma exceção. Emoções tão fortes precisavam ser acalmadas. Você não me disse uma palavra, disse Rafael em voz baixa. Você me condena? Ah, Rafael, quem sou eu para condenar alguém? Suspirou Natália. Eu vejo. O que você vê? Não sei ao certo o que sinto agora, disse ela encolhendo os ombros. Mas uma coisa sei com certeza. Não condeno ninguém. Você era jovem. E eu não sei toda a história. O coração não tem dono. Mesmo que você tivesse ficado com a Valentina, isso não garante que ela estaria viva. Um acidente pode acontecer com qualquer um. É o que eu digo, respondeu Rafael. Meus pais são médicos e teriam encontrado um bom ginecologista para a Valentina. Provavelmente ela tinha problemas, mas eu honestamente não sabia que ela estava grávida. E veja, sorriu Natália. A Valentina também não lhe contou sobre a gravidez. Não a culpo. E a você também. Simplesmente aconteceu assim. Obrigado, sorriu o dono da casa. Para mim, isso é realmente muito importante. Eles conversaram por mais 1 hora. Rafael confessou para si mesmo que não esperava ser perdoado tão rapidamente, e um peso saiu do seu coração. Depois, ele se sentou ao lado de Natália e a abraçou pelos ombros. Natasha, disse Rafael em voz baixa, e de repente começou a beijá-la. Eles próprios não entenderam como foram parar no quarto. Talvez os tivesse levado até lá aquela força que os havia unido perto do supermercado. Por um instante, Rafael pensou em déjà vu e coisas do tipo, mas logo expulsou esses pensamentos da cabeça. Quando Natália acordou, Rafael ainda dormia, sorrindo no sono. Mas Natasha estava em completa confusão.
Meu Deus, o que eu fiz? Pensou ela apavorada. Com certeza vai achar que sou uma mulher fácil, pronta para ir para a cama com qualquer um que me dê um pouco de atenção. Ela não podia saber que a sua irmã havia dito a Rafael quase as mesmas palavras um dia. E a culpa é desse maldito conhaque. Preciso ir embora daqui. Como vou continuar trabalhando para esse homem? Rafael acordou se sentindo como se tivesse nascido de novo. Sorrindo, tateou o lugar ao lado de si na cama. E não encontrando Natasha, saltou da cama. Natália! Chamou ele alegremente. Natashinha! Sem resposta. Rafael presumiu que ela havia ido para o seu quarto. Bateu cuidadosamente na porta e, ao ouvir resposta, entrou. Natasha, o que você está fazendo? Perguntou ele perplexo, vendo que ela embalava as malas. Por quê? Porque não devíamos... Bem, você entendeu. Ai, Natashka, exclamou Rafael, passando as mãos pelos próprios cabelos escuros e espessos. Devia, não devia, agora já não importa. Já aconteceu. O que adianta falar agora? Antes era hora de pensar. Você quer dizer que fui leviano? Mas eu não precisava ser tão irresponsável. Natasha, você está exagerando, assegurou ele. Eu não pensei e nunca pensei nada parecido. Mas que mania vocês, mulheres, têm de complicar e dramatizar tudo. E vocês, homens, tudo é simples. Chegou, viu, conquistou, replicou Natália. Rafael entendeu que discutir com Natasha, e ainda mais tentar provar algo para ela, era inútil. Mas se não tivesse havido aquele baile de formatura e a subsequente sessão de conhaque, não teria havido essa conversa que, ao seu ver, não levava a nada. Só que o que fazer com o menino? Daniel precisava de uma operação, e ele, cirurgião Rafael Monteiro, era simplesmente obrigado a ajudá-lo. E, na verdade, Rafael teria ajudado de qualquer forma, mas agora era duplamente obrigado. Chegou, viu, conquistou, murmurou Rafael. Muito bem, seja lá como for, mas o menino. O menino você pensou onde vai ficar? Natasha piscou os olhos, confusa. Não pensou, concluiu ele. E eu, a partir de amanhã, planejo cuidar da questão da operação. Portanto, Natasha, deixe essas bobagens. Vamos simplesmente esquecer o que aconteceu e continuar nossa parceria. Esse arranjo te convém? Natasha acenou que sim. Ótimo. Rafael saiu do quarto. E Natasha sentou na cama e ficou pensativa. Na verdade, aquele arranjo, como Rafael havia chamado, não lhe agradava nem um pouco. Por mais triste que fosse, ela dificilmente conseguiria esquecer as mãos fortes, mas ao mesmo tempo ternas, de Rafael. Aqueles lábios. Agora ela entendia aquelas mulheres que sonhavam em conquistar o cobiçado solteiro para uso exclusivo. Natália não era nenhuma ingênua e conhecia muito bem as aventuras amorosas do seu empregador. Como poderia competir com as belas, elegantes e sofisticadas mulheres que haviam estado nos braços do bem-sucedido cirurgião? Era até ridículo pensar nisso. O arranjo era nada animador. Rafael continuaria a se divertir com suas lindas e Natasha ficaria apenas com a lembrança daquela noite maravilhosa, que nunca mais se repetiria. Mas ele tinha razão. Natasha devia pensar não só em si mesma, mas também no sobrinho. Afinal, Daniel não tinha culpa de que a tia havia sido tão irresponsável. E se Rafael realmente os ajudasse com a operação, Natasha lhe seria muito grata. Depois ela pensaria em nova moradia e trabalho. A operação custa muito dinheiro, disse o chefe do departamento infantil. Muito dinheiro mesmo. Tanto faz, aceneu Rafael com a mão. Não pouparei nada. Rafael já havia feito o teste de DNA. Agora sabia com certeza que Daniel era seu filho biológico. Posso perguntar o que motiva essa disposição de ajudar essa criança? Não, cortou Rafael. Bem, encolheu os ombros o Dr. Victor Ferreira. É dinheiro seu. Amanhã pode trazer o menino. Vamos interná-lo para avaliação e depois marcamos a data da cirurgia. Muito obrigado, disse Natália com um sorriso ao Rafael, mal chegando em casa. Tenho uma notícia incrível. Vão operar o Daniel. São mesmo ótimas notícias, alegrou-se ela. Muito obrigada, Rafael. Rafael, resmungou ele para si mesmo, subindo para o escritório.
Que loucura! Passar a noite com uma moça e ela continuar me chamando de Rafael, em vez de qualquer outra coisa. Você está ficando velho, cidadão Monteiro. Rafael foi ao espelho e, não encontrando nenhum sinal de envelhecimento, mostrou a língua para o próprio reflexo. Abriu o notebook e tentou trabalhar, mas o trabalho não fluía. Diante dos olhos ficava o belo e delicado corpo de Natasha, os lábios incertos que lembravam cerejas maduras, a pele de cetim. Com essas lembranças, era fácil enlouquecer. Rafael decidiu ir visitar um velho amigo. Sandro Figueiredo era colega de faculdade e, como Rafael, era bonito e caçador de corações. Quantas jovens eles haviam feito suspirar. Além disso, eram filhos de intelectuais. Só que os pais de Sandro eram professores. O pai, Miguel Figueiredo, lecionava na faculdade de medicina onde os amigos estudaram. A mãe, Susana, dava aula de geografia na escola. Ao contrário do solteirão Rafael, Sandro havia se casado e parecia feliz. Quando Rafael viu pela primeira vez Elisa, a então futura esposa do amigo, ficou um pouco decepcionado. Elisa não era propriamente feia, mas havia nela algo apagado. O único adorno de sua aparência eram os cabelos dourados, lisos como seda, que chegavam à cintura, mas infelizmente a jovem os usava em trança, e nem todo mundo percebia sua beleza. Todo o resto era completamente sem graça. Cílios e sobrancelhas claros, lábios finos, uma figura franzina e sem expressão, e um estilo de se vestir que também não impressionava. Mas quando Rafael conheceu Elisa melhor, pensou que Sandro não poderia ter escolhido melhor noiva. Olhando para eles juntos, entendia o que significava ser uma unidade perfeita. Com o tempo, Elisa aprendeu a se maquiar bem, trocou a trança por um corte estiloso nos cabelos compridos, e o nascimento da filha Clarinha, que era afilhada de Rafael, havia dado à figura de Elisa curvas apetitosas. O amor, o casamento feliz e a maternidade transformaram verdadeiramente aquela mulher extraordinária. Rafael admirava sinceramente o amigo. Ele havia enxergado numa jovem discreta a futura bela mulher. Antes de tudo, via a beleza da alma, Sandro costumava dizer. O resto veio por si só. Nesse ano, Clarinha estava completando 5 anos. Rafael pensou que seria ótimo apresentar a afilhada ao seu filho. Rafael sabia que seus amigos sempre o acolheriam, ouviriam e dariam um bom conselho. Por isso havia ido visitar os Figueiredo. Os acontecimentos dos últimos dias exigiam uma análise aprofundada, com a qual ele sozinho não conseguia lidar. Quando o homem contou aos amigos sua história, Sandro disse: "Sempre soube que você carregava algum rastro do passado. Com certeza." "Por que você fala assim?" sorriu Rafael melancolicamente. "Eu mesmo não sabia de nada." "Que adivinho você é, Sandro meu?" "Sandro tem razão", disse Elisa. "Sempre havia algo misterioso em você. O ar de um herói romântico com um passado cheio de segredos." "Agora vocês estão exagerando", exclamou ele. "Mas afinal, tudo se revelou exatamente assim", riu Elisa. "Verdade", concordou Rafael sorrindo. "Só que agora, o que faço com isso?" "Elisa, o que você acha? Para você é mais fácil entender a Natashka como mulher. Eu direi assim: quando for para casa, passe numa floricultura aberta. Compre o buquê mais bonito e declare seu amor a Natasha. O que vier, vem. Nós, mulheres, amamos homens decididos. E na sexta-feira, venham os dois aqui. Vou preparar uma mesa que vai deixar vocês de queixo caído." Já deixou, pensou Rafael. Adorava a cozinha de Elisa. Cada vez aquela fada de cabelos dourados o surpreendia com um novo prato extraordinário. Rafael procurava comer com moderação, mas na casa dos Figueiredo nunca conseguia resistir. E hoje também, tendo devorado uma deliciosa pizza de massa folhada, o doutor se sentia como um gato gordo e preguiçoso. "Não esqueça das flores e da declaração de amor", recomendaram os amigos ao se despedir. Rafael assim fez. Saindo de casa e jogando de passagem que a não esperassem para o jantar, Natália sentiu uma pontada de ciúme. A noite toda ela imaginou a sortuda com quem o empregador passaria a noite. Qual foi a surpresa de Natasha quando Rafael chegou em casa com uma cesta suntuosa de flores exóticas, que lhe entregou imediatamente. "Para quê?" perguntou Natália, e logo se repreendeu. "Que idiota! As mulheres normais simplesmente ficam felizes com as flores. E eu pergunto, para quê?"
mais tola impossível. Só porque sim, sorriu Rafael. Lembra do desenho animado antigo? Obrigada, são lindas. Natasha, eu te amo, disse Rafael com convicção. Quero ficar com você. Pode não responder agora, se não estiver pronta. Vou esperar, o tempo que for necessário. Agora ele havia dito tudo. O que vier, vem, como havia dito Elisa. Mas algo lhe dizia que seria muita, muita felicidade. O pressentimento não o enganou. Natasha sorriu e disse: para que perder tempo esperando? No dia seguinte, os enamorados preparavam Daniel para o exame médico. O médico vai te examinar e depois consertar a pernadinha, explicou Natasha. Vai doer? Perguntou o menino com medo. Não. Vão te dar uma injeção e você não vai sentir nada, tranquilizou Rafael. E quando acordar, a sua perna vai estar como nova. Que legal! E vocês vêm me visitar? Claro, querido, respondeu Natasha. Vamos te visitar com frequência, ainda mais que o Rafael trabalha aqui. Natasha saiu da clínica e, encontrando a janela do quarto em que Daniel havia sido internado, acenou a mão para ele. Depois foi em direção ao ponto de ônibus, mas mudou de ideia. Ela queria caminhar a pé. A cidade, que nos primeiros momentos lhe parecera estranha e hostil, agora parecia acolhedora, elegante e festiva. A alma da jovem cantava. Parecia que em sua vida começava um período luminoso. Daniel agora poderia andar normalmente, e Natasha havia temido o dia em que o filho, sim, filho, fosse para a escola. Se Rafael não tivesse aparecido em suas vidas, Daniel teria de suportar as gozações dos colegas. E sem o Rafael, percebeu Natasha, eu não teria conhecido o amor verdadeiro. Claro que havia tido relacionamentos, afinal, ela já tinha 29 anos. Mas nada parecido com o que havia vivido com Rafael não existia nem nos seus sonhos mais ousados, quanto mais na realidade. Natasha caminhava pela rua e sorria. Quando no caminho surgiu um salão de cabeleireiro, ela, cedendo a um impulso repentino, entrou. O sorriso não saía do rosto. Bom dia, cumprimentou-a a recepcionista. O que a senhora deseja? Eu gostaria de... Natasha hesitou, só naquele momento percebendo que havia estado num salão apenas 2 vezes, sendo a segunda antes do reencontro. Decisão tomada. A partir de agora, vai ao salão pelo menos 1 vez por mês. Poderia ser algo escolhido junto com o cabeleireiro? Claro, sorriu radiante a recepcionista. O mestre fica livre em breve. Enquanto isso, pode folhear as revistas. Talvez encontre algo interessante. Juntas, a Natália e a cabeleireira escolheram um corte Chanel alongado com franja até as sobrancelhas. Do espelho, a olhava uma mulher completamente diferente. Não era mais a exausta mãe solteira com uma criança com deficiência. Era uma dama jovem e elegante que sabia o que valia. Com o corte novo, os cabelos cor de trigo de Natália pareciam mais cuidados e atraentes. Ela rejuvenesceu uns 5 anos. Acho que a senhora se apaixonou, disse a cabeleireira com malícia. De ouvido, admitiu Natasha. Tão evidente assim? A senhora está radiante. Meu conselho, seja quem for o seu homem, não deixe escapar. Não vou deixar, assegurou Natasha com um sorriso feliz. Saindo do salão, despedindo-se cordialmente da recepcionista, Natália caminhou adiante. Você não errou de endereço por acaso? Perguntou Rafael com graça quando ela entrou em casa. Ah, se o senhor insiste, posso ir embora, respondeu Natasha no mesmo tom. Ela trazia um simpático kimono de seda estampada. O novo corte lhe assentava muito bem. A maquiagem suave realçava a pele limpa e opaca. Rafael a contemplava abertamente. Que beleza que ela é, pensou ele com admiração. Mais do que tudo no mundo naquele momento, Rafael queria estar no quarto com Natasha. Mas para aquela noite havia outros planos, dos quais ela ainda não sabia. Você cortou o cabelo. Ficou ótimo. A propósito, vai bem, porque hoje vamos visitar pessoas muito especiais. Você quer me apresentar aos seus amigos? Perguntou Natasha surpresa. E pelo rosto dela se via que era uma surpresa agradável. Por que não? Você é a mulher que eu amo e quero que todos saibam disso. Assim que tudo terminar com o Daniel, vou te apresentar aos meus pais. Eles são ótimos. O que dizer? O relacionamento deles avançava num ritmo acelerado.
Isso, ao mesmo tempo, a animava e a assustava. Às vezes parecia que, se relacionando com Rafael, ela estava traindo a memória da irmã. Mas olhando de outro ângulo, Natasha havia dado a Daniel um pai de verdade. E, o mais importante, ela havia merecido aquela felicidade. Quando Rafael mencionou o encontro com os pais, Natália foi tomada de verdadeiro pânico. E se ela não agradasse ao pai ou à mãe de Rafael? Ao que tudo indicava, eram pessoas respeitadas e com certeza sonhavam com uma noiva diferente para o filho. Natasha, palavra de honra. Todos os seus pensamentos estão estampados no rosto. Riu Rafael de repente. Aposto que você está pensando que pode não agradar aos meus pais. Pelo rosto envergonhado dela, ficou claro que havia acertado em cheio e mal conseguia conter o riso. Tudo vai ser maravilhoso, garanto. Já lhes contei tudo sobre você. O que exatamente? Tudo, Natasha, respondeu ele com seriedade. Contei tudo. E agora vamos nos aprontar. Meus amigos também já souberam de você e estão ansiosos para te ver. Os Figueiredo ficaram encantados com a escolhida de Rafael. Isso sim eu chamo de mulher, disse aprovadoramente Sandro quando os homens foram para o escritório. Não deixa escapar. Acha que eu mesmo não sei disso? Sorriu Monteiro com uma expressão de felicidade plena. E na cozinha rolava conversa de mulheres. Sabe, Natasha, você é a única mulher de Rafael com quem eu gostaria de conviver, confessou Elisa. Natasha ficou desconcertada. A mulher do melhor amigo dele era tão elegante, tão interessante. E ela, Natasha, era mãe solteira de um vilarejo de chácaras. Será que Elisa a achava mais interessante do que as mulheres do mesmo círculo social de Rafael? Que mundinho esse! Acenou a mão Elisa quando a convidada verbalizou seus pensamentos. Ricas esnobas à caça de um noivão. É assim que eu as chamo. Porque por mais marcas que usem, a essência não muda. Você é autêntica, de verdade. E sinceramente quero que você seja minha amiga. Natália também não tinha nada contra isso. Elisa também foi informada e concordou. Ótimo, concluiu a dona da casa. E agora vamos até os nossos homens, que já devem estar babando. A noite transcorreu num clima caloroso e descontraído. Natasha gostou muito do casal Figueiredo e com prazer os convidaria à sua própria casa. Claro que em matéria de culinária ela ainda estava longe de Elisa, mas também sabia fazer algumas coisas. Rafael e Natasha passavam um ótimo tempo juntos. Passeavam no parque, davam comida aos patos, tomavam o mais delicioso sorvete que era vendido num quiosque na entrada do parque, iam pescar num açude local, descansavam numa pousada, iam a restaurantes. O amor é lindo, mas antes de tudo, a saúde de Daniel. No dia seguinte, Rafael e Natália foram visitar o menino. Trouxeram iguarias e mimo. O menino ficou feliz com as guloseimas, mas estava com saudade da casa do tio Rafael. No geral, Daniel era um verdadeiro corajosinho. O pensamento de que pararia de mancar e voltaria a correr rapidinho aquecia seu coraçãozinho. Parabéns, disse o cirurgião pediátrico com um sorriso. A operação foi um sucesso. Muito obrigada, exclamou Natasha, e as lágrimas brotaram dos olhos. Fico te vendo chorar, riu Rafael. Afinal, já passou. À frente ainda tem o período de reabilitação, mas o mais importante já fizemos, Natasha. Depois da alta, Rafael pessoalmente fazia massagem no filho, e quando estava no trabalho, Natasha levava Daniel pelos cômodos e saíam para fora. O mais difícil para Daniel era subir escadas, mas Roma não foi construída em um dia. Juntos, eles venceriam tudo. Um mês depois, Daniel conseguia andar sem apoio. Conseguimos! Cantaram os três em uníssono quando o menino venceu 10 metros. Depois, Rafael foi ao mercado e comprou uma garrafa de espumante, sem esquecer o milkshake de chocolate favorito de Daniel. Pela primeira grande conquista, disse Rafael ao brindar no jantar. No cemitério do vilarejo de Chácaras reinava o silêncio. Apenas o grasnar de um corvo rompia de vez em quando a quietude daquele reino dos que haviam encerrado sua jornada na terra. Rafael, Natália e Daniel estavam diante de um túmulo onde floresciam saxífragas, uma flor surpreendentemente delicada e graciosa, apesar do nome.
De uma pequena foto oval, olhava para eles o rosto meigo de uma jovem mulher. Olá, Valentina, disse Natália em voz baixa, persignando-se. Viu como a vida virou, irmãzinha? Espero que não esteja com raiva de mim. Rafael pensou, Valentina, Valentina, por que não me contou nada? Era orgulhosa demais. Ele mal conseguia se lembrar da própria mãe biológica. Isto é, sabia que Natasha era a irmã dela, mas para ele existia apenas uma mãe, aquela que havia sacrificado sua vida pessoal por ele, que lhe dera a educação e a possibilidade de se tornar uma pessoa autossuficiente. Talvez fosse chegada a hora de dizer a verdade ao menino, aqui, diante da sepultura da mulher que lhe havia dado a vida. Aquela é minha tia? Perguntou Daniel em voz baixa. E com isso, ajudou involuntariamente os adultos a darem esse passo. Não, filho, sacudiu a cabeça Natasha, lágrimas nos olhos. Essa é tua mãe de verdade. Ela te deu a luz. Depois ela foi embora e eu te peguei para mim. Fiz certo? Claro, acenou Daniel. Eu era pequeno e não poderia viver sozinho. Que menino inteligente e sensível, pensou Natasha. Ele nem mesmo perguntava sobre o pai. Ela não sabia como diria a Daniel que Rafael era seu pai biológico. Uma coisa era certa, hoje não era o dia certo. Precisava dar ao menino a chance de assimilar a novidade de que Valentina era sua mãe verdadeira. Ainda bem que ele recebeu a informação sem drama. Por hoje era o suficiente. Deixando no túmulo um buquê de rosas-chá que Valentina adorava, eles foram embora. Você foi incrível, disse Rafael a Natasha já em casa. Soube explicar a Daniel de forma gentil e suave. Você sabe que ainda não é tudo, suspirou ela. Sei, mas vamos dar conta disso, e o momento certo vai chegar. Uma semana depois, Rafael levou Natália e Daniel aos pais. Ângela e Henrique Monteiro moravam num apartamento espaçoso no centro da cidade. E tanto a mãe quanto o pai de Rafael já haviam atingido a idade da aposentadoria, mas ainda praticavam a medicina. Ângela trabalhava como médica numa casa de repouso privada e o marido num centro de cardiologia. Rafael havia contado tudo aos pais e por isso eles não esperavam uma mulher qualquer com uma criança. Ângela e Henrique Monteiro esperavam o próprio neto e a mulher que o havia criado. A mesa estava farta de iguarias. Capricho, mamãe! Exclamou Rafael, entregando a Ângela um enorme buquê de crisântemos em agulha. Fica com as tuas favoritas. Você sempre soube agradar a mamãe, riu ela. Mas agora, mamãe, você divide a atenção com quem mais? Mas apresente logo a noiva, disse o pai com ironia. E de quebra, esse jovem encantador. Tem razão, esqueci, bateu na testa Rafael, apresentando em seguida todos uns aos outros. Mas as cerimônias estão cumpridas, todos apresentados. A mesa? Comer, disse Henrique, esfregando as mãos. Com muita vontade. E acrescentou, dirigindo-se a Daniel. O que você acha, jovem? Totalmente a favor, garantiu o menino. E todos se sentaram à mesa. A primeira meia hora comeram em silêncio. Natasha olhou para o filho e de coração o invejou. Parecia que ele se sentia à vontade e descontraído. O chamado do sangue, sem dúvida. Ela própria estava um pouco tensa, mas com o tempo, os temores de Natasha de não agradar aos pais de Rafael se dissiparam completamente. Henrique e Ângela conversavam com ela num tom amistoso, não faziam perguntas desnecessárias e brincavam. Natália relaxou, mas o mais interessante ainda estava por vir. Um momento de atenção, disse Rafael. Tenho uma novidade. Espero que seja boa. Tenho certeza, sorriu a mãe, olhando ora para o filho, ora para Natasha. Não duvide, respondeu ele. E então Rafael saiu de trás da mesa, aproximou-se da amada e, ajoelhando-se diante dela, perguntou: Natasha, você quer casar comigo? Prometo te amar a vida toda e ser o melhor marido do mundo. Sim, sussurrou Natália. Claro que sim. Por isso precisamos brindar, proclamou Henrique. Voltavam para casa de táxi. A futura família se acomodou no banco traseiro. Daniel adormeceu. Natasha, com a cabeça no ombro de Rafael, também estava a cochilar, pensando em quanto era feliz. Quando chegaram à porta de casa, Rafael pegou o filho nos braços com cuidado e o carregou para dentro.
Gostei muito dos teus pais, disse ela. Eles também gostaram de você, sorriu o futuro marido. Passou um mês. Concorda Monteiro Rafael Henrique em tomar como esposa a aqui presente Natália Vitória? Sim. Concorda Natália Vitória em tomar como marido o aqui presente Monteiro Rafael Henrique? Sim. Declaro-os marido e mulher. Os noivos trocaram alianças e o primeiro beijo conjugal. Os presentes correram para cumprimentá-los. Os meus queridos, disse Ângela com emoção, abraçando os recém-casados. Filho, que orgulho! Que beleza arranjou! Exclamou Henrique aprovadoramente. Amor e felicidade. E filhinhos, bastantes. Que casal lindo, disse admirada Elisa Figueiredo. Parabéns. Sandro abraçou o amigo e beijou a mão de Natasha. Ouviram ainda muitas palavras calorosas. Quando os noivos saíram da sala de cerimônias, os convidados os cobriram de arroz e pétalas de rosa. Quando eu crescer, vou me casar com a Clarinha, declarou Daniel na limusine que os levava para um dos melhores restaurantes da cidade. Clarinha concordou? Riu Natasha. Oficialmente ainda não a pedi, disse o menino com seriedade. Mas já disse a Clarinha que gosto dela. Argumento irrefutável, concluiu Rafael. A lua de mel em Paris, sonho de qualquer mulher. Para uma pobre moça de um vilarejo de chácaras, era algo da ordem do fantástico. Daniel ficou com a avó e o avô. Antes do casamento, ela e Rafael tiveram mais uma conversa franca. Mamãe, o tio Rafael vai ser meu papai? Perguntou Daniel certa tarde em que Natasha fazia manicure e Rafael estudava um catálogo de equipamento de pesca. Ao ouvir a pergunta, ele largou aquilo e disse: Daniel, pode vir aqui? Preciso falar com você de homem para homem. Estou ouvindo, respondeu o menino como um adulto. Não vou ser teu pai, disse Rafael com um suspiro. Na verdade, eu já sou. Sou teu pai biológico. Quando conheci a tua mãe que te deu à luz, é uma história triste. E quando você crescer, com certeza vamos te contar tudo em detalhe. Eu e a tua mãe tivemos um romance. E depois nos separamos. E eu não sabia nada de você. Como no filme, disse Daniel com seriedade. Você a abandonou. Pode-se dizer assim, assentiu Rafael. Nós nos separamos. E eu não sabia que você existia. Isso soava como uma tentativa de se justificar, e Rafael ficou bravo consigo mesmo. Mas o menino já o abraçava, murmurando: Está tudo bem, pai. Assim, Daniel sabia que ficaria com a avó e o avô que havia amado desde o primeiro dia de conhecimento. Os noivos partiram para Paris com um coração leve. É vergonhoso admitir, sussurrou Natasha sorridente ao marido, mas nunca andei de avião. Comigo você vai compensar essa lacuna, disse Rafael. E espero que sejamos muitas vezes a cidade da moda e comprarmos muitas coisas lindas. Será que isso é possível, senhora Monteiro? Disse ele. Você percorreu todas as liquidações e trouxe tanto de tudo que parece que dá para vestir a cidade inteira. No entanto, Natasha não planejava vestir a cidade inteira, mas sim os seus queridos. Comprou roupas bonitas e modernas para si, para Henrique, para Ângela, para Daniel, e não esqueceu da família Figueiredo. Deve ter custado uma fortuna, exclamou Elisa. Não vai acreditar, Elisa. Muito mais barato do que aqui, respondeu Natasha rindo. É que lá até os pobres se vestem melhor do que as pessoas de renda média aqui. Você está um pouco pálida, observou a amiga. Ah, não sei. Hoje estou me sentindo mal. Enjoos. Talvez seja o fuso horário. Sabe, acho que o fuso horário não tem nada a ver com isso, sorriu Elisa maliciosamente. Como andam as tuas questões femininas? Natasha parou. Pela estrada de volta para casa, Natasha parou numa farmácia e comprou um teste de gravidez. O resultado foi positivo. Primeiro ela quis fazer uma surpresa ao marido. A futura mãe percorria a casa animadíssima, pensando em como apresentar essa novidade. Mas no fim não se aguentou, e sem mais delongas ligou para Rafael e avisou que ele se tornaria pai pela segunda vez. O marido ficou feliz de uma forma quase indecorosa. No 1º de setembro, levaram Daniel ao 1º ano.
uma ultrassonografia confirmou que os Monteiro teriam uma menina. Daniel propôs chamar a irmãzinha de Catarina, e os futuros pais adotaram a ideia de bom grado. A avó e avô, que haviam ganho um neto pronto, agora estavam duplamente felizes. Em casa mal esperávamos ter netos, exclamou Ângela. E de repente, com juros. Os Figueiredo, inspirados pelo exemplo dos amigos, também estavam pensando em aumentar a família. Você me passou na frente, Rafael, disse Sandro. Eu me achava o papai mais experiente, e você tem um filho mais velho que a minha Clarinha. E agora espera mais um. Fique com a inveja, riu Rafael. Daniel estudava no primeiro ano e, ao contrário de muitos colegas, gostava muito disso. O menino adorava as aulas de educação física. Quando os pais foram convidados a discutir com as crianças que atividades extracurriculares gostariam de frequentar, Daniel, sem hesitar, escolheu o esporte. O filho se revelou digno do pai. Os esposos Monteiro se preparavam para se tornar pais e contavam os dias que faltavam para esse alegre acontecimento. Se gostaram da história, deixem o joinha e não percam as novas. Ativem o sininho. Até breve!